Olá, bom dia comunidade Paz e Bem. Meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, do Ilha Chama Nanã, e tenho a grata satisfação de estar aqui mais uma manhã de quinta-feira com vocês. Bom, de antemão, já vou pedir desculpas, hoje eu não tô maquiada, minha voz não tá muito boa, eu ando cada vez mais alérgica e aí ontem à noite eu tive contato com um spray de perfume, essas coisas, e que peguei aí, entrei em mais uma crise alérgica. Mas é a vida de quem renitento que mora na cidade de São Paulo. Então, tudo é motivo para atacar a alergia. Mas isso não me faria deixar de estar aqui com vocês no dia de hoje. Como toda semana, nós fazemos o nosso ebó comportamental, nosso ebó semanal, nosso exercício da gratidão. Ebó, para quem está chegando hoje, são rituais diversos possíveis que existem, rituais das religiões de matriz africana, que servem para levar coisas ruins embora, trazer boas coisas, boas energias, mas os comportamentais servem principalmente para nos ajudar a rever comportamentos que podem estar nos prejudicando a nossa família ou até mesmo a nossa comunidade. E eu gosto muito de fazer esse exercício com vocês aqui de quinta-feira. Principalmente por tudo que a gente tem vivido no Brasil nos últimos anos. Primeiro que nós já somos educados a valorizar muito mais as coisas ruins do que as coisas boas. Né? A gente convive com uma pessoa há 15 anos. Se você conviveu com uma pessoa há 15 anos, não teve só coisas ruins. Com certeza teve coisas boas também. Nem pode ser relacionamento afetivo, né? Amigo, irmão, companheiro, companheira. E de repente um pisa na bola. E aí de repente aquela pisada na bola define toda a relação. E todos os outros anos só teve coisa ruim e tudo bem a gente romper algumas relações. Mas a gente precisa ser justo com a gente mesmo. E esse exercício da gratidão, da gente ser grato pelos aprendizados com aquela pessoa. Não existe uma pessoa que passa pela nossa vida que a gente não aprenda de alguma forma. Mesmo quando é a gente que está transmitindo, se a gente é o mais velho, às vezes você vai transmitir um saber, na resposta daquele mais novo vem um aprendizado no comportamento. E o aprendizado também é motivo de sermos gratos, de termos a oportunidade de aprender. A convivência é um exercício de amadurecimento, aprendizagem constante. Por isso eu gosto de fazer esse exercício, porque é muito fácil de sermos levados nas coisas ruins. Uma pisada na bola, uma contradição, e de repente a gente define aquela pessoa, define o nosso relacionamento com aquela pessoa em uma única situação. Isso não é justo e não é bom, principalmente para nós. E o ebó da gratidão é o exercício interno de sermos gratas pelas pessoas que passam em nossas vidas. Às vezes até aquelas que não são muito legais, que nos forçam a aprender e amadurecer, corrigir algumas coisas em nós. Isso significa que eu devo abraçar e me entregar aos relacionamentos abusivos? Não, não é disso que eu estou falando. É mais um ato interno de sermos justos e equilibrados, e são coisas que não precisam ser declaradas para ninguém. São autocríticas e autoanálises que são importantes de fazermos no dia a dia, de algo que diz respeito apenas a nós. Lembra que eu já falei de Ori várias vezes, que não existe um Ori igual ao outro. Então, mesmo as experiências ruins, nós somos capazes de tirar aprendizado das situações ruins também.
e dizer que eu gosto das situações ruins, que eu acho que, eu lembro que minha avó dizia, existem duas formas de aprender, pelo amor ou pela dor. Infelizmente, a gente tende a aprender mais rápido pela dor. Vocês veem que minha fala tá enrolada, né? Porque eu tô com um pouco de falta de ar, mas é da rinite mesmo, da alergia, que pegou bem forte e aí tomei antialérgica, vai enrolando um pouco a língua às vezes, nos trava a língua. Bom, para a gente valorizar apenas os ganhos pela dor? Não. Infelizmente, a gente tende a aprender na dor mais rápido do que no amor. Mas cabe a nós. Quantas vezes a gente vai passar pela mesma dor? E essa mudança de comportamento só é possível a partir dessa análise crítica conosco. É de a gente se olhar com carinho, da gente se acolher e se ouvir internamente. E cuidar das coisas que a gente precisa mudar para melhorar. Para o outro, não, para nós antes de qualquer coisa. Pois se formos bons para nós, automaticamente eu acredito muito que seremos bons também para a comunidade. Por isso eu sou muito grata por todas as oportunidades de aprendizado, desse espaço de troca, por ter vocês aqui comigo. Sou muito, muito, muito grata. E vamos dar continuidade na nossa série sobre caráter. Hoje eu vou falar de caráter, mas vou contar também, sábado que passou agora, no dia 24, o Ilha Chamonanã, nós fizemos a nossa festa de todo o ano, a festa de beijo. Isso só foi possível graças à contribuição de muitas pessoas que contribuíram com aquilo que puderam. Nós fizemos uma pequena... Eu sempre fico um pouco constrangida e tal, mas faz parte do ritual também, de abrir esse espaço para que as pessoas possam contribuir para a IBEJE, para as crianças, e a gente distribui brinquedos e doces, e foi a coisa mais linda. Foi muito bom, inclusive vai ter uma fotinho hoje sobre a nossa festa de IBEJE. E eu sou muito grata pela quantidade de pessoas. Teve gente que, eu não tenho muito, só posso mandar R$10. Gente, para a espiritualidade, não é o tamanho, né, da doação, é o amor e o comprometimento, né? O envolvimento, na verdade, nesta ação coletiva. Porque candomblé não se faz nada sozinho, culto tradicional não se faz sozinho. E a participação da sociedade é importante, principalmente no cuidado das crianças. IBEJE é um orixá, são os gêmeos. IBEJE é um orixá que ele nos lembra dessa nossa criança interior. Não essa infantilização imatura, mas da alegria de viver. Da alegria de viver sem medo, de levar os medos embora, que a gente possa viver com o coração mais aberto e mais leve. Isso nos ajuda, faz com que esse mundo aqui, com que essa vida, essa passagem seja mais leve também para todos, todas e todes. E nós fizemos, a gente distribuiu as sacolinhas, conseguimos fazer 250 sacolinhas com doces e brinquedos. Os herês foram distribuir os brinquedos na rua, brincando, até eu pulei corda. Até eu pulei corda com as crianças, bem enferrujada, fui quase humilhada, mas o fato de poder ter essa oportunidade de abrir o coração e brincar com as crianças e ver a alegria delas. Mas eu quero falar também de uma situação que aconteceu. Um menino, ele devia ter, sei lá, acho que seus 9 anos de idade, mais ou menos,
Ele veio, ficou olhando a gente distribuindo os brinquedos, e veio uma... E aí ele perguntou para minha irmã de santo, para Marta Dogum, o que que era aquilo, né? Se era da religião, o que que era. Ela falou de beijo, falou da ancestralidade, do culto ancestral. E aí ele disse que falaram para ele não pegar porque aquilo era do demônio. E aí ele ficou olhando a gente, olhando os erês, brincando. Aí ele virou e falou para ela assim: falaram que isso era do demônio, mas eu nunca vi demônio de branco. E o que isso me faz pensar? E por fim, ele pegou a sacolinha e ele foi o que mais trouxe criança. Porque isso também é um impacto. Muitas famílias, muitos pais, das crianças secas ali, verde, querendo pegar, vir brincar, os pais passarem arrastando as crianças e não deixaram pegar brinquedos e doces. Eu não acho que são obrigados, né? Mas nós no Brasil já vivemos um tempo em que, independente da religião, a gente ia na missa de domingo, os evangélicos também iam pegar, as crianças pegavam os doces, compartilhavam, trocavam com as sacerdotisas asiás do bairro, ajudavam inclusive nas festas para as crianças, um diálogo fraternal entre a matriz africana, entre a igreja, seja pentecostal, né, seja evangélica, seja católica. E eu quero falar sobre caráter, porque a fala desse menino me fez pensar duas coisas. Primeiro, que ele é muito esperto. Ninguém come a mente desse menino, é um ori bem potente, bem presente. Mas qual exemplo de caráter nós queremos transmitir para as nossas crianças? Qual comportamento nós queremos transmitir para as nossas crianças? De não deixar nossos filhos brincar com outras crianças. É isso mesmo? No geral, as crianças que nascem e crescem nos terreiros, nas comunidades tradicionais, são muito melhor educadas do que as crianças da sociedade comum. De que forma? No sentido do compartilhar, da troca, porque elas crescem num ambiente coletivo, de cuidar do outro. Desde muito pequenos eles aprendem, né, a importância de cuidar do orixá, de cuidar do outro, de estar ali contribuindo naquele número de pessoas rezando, cantando, louvando pela vida, saúde e prosperidade daquela pessoa que está recolhida, que está sendo cuidada, que está passando pelos diversos rituais. E isso impacta muito na personalidade e no caráter das nossas crianças. Tanto que muitas delas sofrem quando vão para a escola formal, que tem um choque, né? Tem um choque cultural, onde nossas crianças são mais plurais, mais acostumadas a conviver com a diversidade e muitas vezes sofrem na relação com as outras crianças. Mas ainda assim, nós não proibimos as nossas crianças a brincar com as outras crianças, com as crianças da sociedade em geral. Porque nós ensinamos a importância tanto do respeito ao mais velho. Então é muito mais difícil você encontrar uma criança de terreiro respondendo, fazendo uma criação direta aos professores, à direção da escola, porque eles já são desde o berço acostumados e educados nessa relação com os mais velhos.
mas também no cuidado com os mais novos, desde pequenos, né? Desde criança, quando vem nascendo os outros da comunidade, eles também têm seu papel no cuidado e na troca e na transmissão com o mais novo. A gente tem esse hábito, né? De transmitir o saber e deles entenderem. E não quer dizer que são perfeitos, que as nossas crianças são melhores que as outras. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de cultura, de uma transmissão de cultura, de contribuição na formação do caráter dessas crianças. E aí eu fiquei pensando muito sobre como será esse adulto amanhã. Essa criança que viu o seu pai arrastando ela, via ela abaixo com raiva e a impediu de pegar doce e brinquedo. A gente brincou de amarelinha, pulamos corda, teve contação de história. Os herês foram brincar com as crianças e brincaram entre eles também e tal. Que futuro nós queremos para as nossas crianças? Que adultos nós devemos esperar? Porque eu já falei, né, sobre o Ori, que a gente traz muitos dos valores, tal. Nosso projeto de vida. Mas o bom caráter é um exercício cotidiano. E é desde que nasce. E é a obrigação nossa, dos mais velhos, nessa condução, a partir de como? Dos bons exemplos. As virtudes, o bom caráter são fundamentais na cultura tradicional africana. São fundamentais. E eu acredito que é impossível pensarmos uma sociedade de bem viver para o futuro se não nos preocuparmos na transmissão de valores, de bons valores, de dar-nos exemplo de bom caráter na nossa condução, no nosso comportamento cotidiano. Não adianta escrever grandes livros, não adianta nada disso, pois as crianças aprendem a partir do exemplo cotidiano, do dia a dia. Gente, com todas as dores que temos sofrido ultimamente, muitas dessas crianças passaram anos trancados, 2 anos trancados dentro de casa, muitos deles sem escola, muitos com os pais passando necessidade. Qual demônio traria meia hora de brincadeira e de alegria? Pois os bons momentos são aqueles que nos alimentam para a vida. Nós só levamos daqui os momentos, os bons e os maus momentos. Então, a reflexão de hoje é sobre quais exemplos de bom caráter nós estamos apresentando às nossas crianças. Não adianta amanhã a gente reclamar, pois nossa obrigação é o exemplo cotidiano, assim como o exercício do bom caráter, de não mentir, ter compromisso com a palavra, com o ofó, ter compromisso com aquilo que eu transmito, cada um de nós. Temos atenção. Se não tivermos uma boa palavra, é preferível ficarmos calados. Eu sou humana. Às vezes me chamam para às vezes eu estou passando por uma situação X qualquer, pessoal ou familiar ou profissional, não importa. E eu tenho o compromisso de, enquanto Iá Adriana de Nanã,
Se eu não tiver uma boa palavra, eu prefiro me calar. De ter esse compromisso público, de sempre, na medida do possível, transmitir sempre uma boa palavra. Pois é o que o mundo precisa, de boas palavras. E às vezes tem eventos que eu me nego a ir. Às vezes eu não vou, digo ou porque eu tô ocupada ou por qualquer coisa. Porque às vezes eu não tô bem, nem todo dia a gente tem uma boa palavra. Então, o que eu venho propor aqui, eu não venho propor uma desumanização, pra gente fingir que é uma coisa que não é. Fazermos juntos, assim como é bom da gratidão, de estarmos aqui juntos nesse esforço, nesse treino, esse exercício cotidiano do bom caráter. E o compromisso com a palavra é um deles. E precisamos estar muito atentos para os exemplos que transmitimos às nossas crianças. Bom, espero que vocês tenham gostado. Tem uma outra mensagem rápida, mas importante. No próximo dia 2 de outubro, agora, nessa semana, tem as eleições. Temos o compromisso de todos, todas e todes resolvermos isto no primeiro turno, de eleger nosso querido e amado Lula, nosso Lulinha. Também em São Paulo, atenção, de elegermos Haddad, precisamos mudar. Haddad governador é muito importante. Para que juntos, juntas e juntos possamos, de mãos dadas, nos ajudar a reconstruir esse país. Não deixe para o segundo turno. Notem a escalada de violência. Notem a escalada da violência. Se deixarmos para o segundo turno, para resolver no segundo turno, a violência vai tomar conta geral das ruas. Porque, infelizmente, essas pessoas doentes, descontroladas, criminosas, inclusive, porque notem que, basicamente, a maioria das pessoas que são agredidas são mulheres, né? São mulheres. Essa semana, inclusive, atacaram uma mulher grávida trabalhando, fazendo panfletagem para a campanha do Lula. Que tipo de pessoas são essas? Que pessoas são essas? E precisamos, juntos, de mãos dadas, irmos para frente e resolvermos isto juntos. No primeiro turno, agora no dia 2 de outubro. Conto com cada uma de vocês. Vamos virar voto, vamos conversar, dialogar. Não é hora de bater boca com ninguém, porque quem ainda apoia o atual presidente da República, bom da cabeça não é, né? E infelizmente eles estão cada vez mais agressivos. Então tomemos cuidados, mas sejamos firmes. E é hora sim de nos posicionarmos, virarmos cada voto para resolvermos tudo isso no primeiro turno, Lula lá e Haddad cá, aqui em São Paulo. Tenhamos todos, todas e todes uma quinta-feira abençoada, com muito amor, muito sucesso eu quero na vida de vocês. É isso que eu quero que cada uma visualize na vida de vocês hoje. Sucesso emocional, sucesso financeiro, sucesso nas relações humanas, que tenham muito amor na vida de vocês. Um beijo grande e até quinta-feira que vem.